Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e nós estamos em mais um vídeo de psicologia sócio-histórica no Brasil, certo? Continuando os dois vídeos anteriores, certo? Que daqui a pouquinho o card vai aparecer aqui em cima, quando acabar o vídeo vai lá ver o primeiro. Estamos falando agora sobre psicologia sócio-histórica e dois pontos importantes, duas características importantíssimas para a psicologia sócio-histórica no Brasil, que é entender o que é subjetividade social e subjetividade individual, certo? Então vem comigo que no decorrer da explicação você vai ver como isso é importante para entender o que foi a psicologia sócio-histórica no Brasil, que foi construída de uma forma diferenciada e importante. Tá bom. A primeira coisa importante que nós temos que entender sobre a psicologia é a ideia do fenômeno psicológico, tá certo? A ideia do fenômeno psicológico, tá? O fenômeno psicológico, o que é? É o acontecimento da psicologia na nossa mente, né? Então, por exemplo, se nós nos comportamos, se nós reagimos, se nós agimos de determinadas formas, se nós construímos determinada identidade, todos esses fatores psicológicos, quando eles acontecem, eles são os fenômenos psicológicos, tá certo? E os fenômenos, eles são como? Simultâneos, certo? Então, na verdade, existe uma ideia em que o fenômeno psicológico, ele não é algo estático e o fenômeno psicológico também ele não está sozinho. O fenômeno psicológico ele não é só o indivíduo, não é só a minha ação, eu como Udney, pessoa, indivíduo. E ele também não está afastado da sociedade, certo? Ele está junto com a sociedade. Então, na verdade, o que nós temos aqui do fenômeno acontecendo ao mesmo tempo é um fenômeno individual, certo? É um fenômeno de subjetividade individual, a minha subjetividade e a subjetividade social. Então, o primeiro passo que a gente pode entender e a primeira condição é que o fenômeno, certo, psíquico, ele é simultâneo. Existe uma parte desse fenômeno que é da sociedade, existe uma parte que é meu, e esses dois estão a todo momento se misturando e se conversando, certo? Então, isso é o primeiro ponto importante. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é essa subjetividade individual, tá certo? Dois pontos importantes, que as relações sociais do sujeito concreto, tá? A subjetividade individual, a minha subjetividade, ela é as minhas ações como sujeito na sociedade, mas de forma concreta. Veja, as minhas ações na sociedade. Então, a forma em que eu vou agir, a forma em que eu vou tratar, a forma em que eu vou me colocar na sociedade, me expor na sociedade, em que eu vou lidar com a sociedade, a forma em que eu vou entender a sociedade, a forma em que sujeito, vou agir na sociedade de forma concreta, forma real, certo? Então, isso é o primeiro ponto sobre a subjetividade individual. A minha subjetividade individual, tá certo? Tem esse primeiro ponto, que é o quê? As relações sociais do sujeito concreto, certo? Outro ponto é construindo sentido pela experiência. Uma coisa importante de você entender a subjetividade de forma individual é que nós vamos construindo o sentido das coisas a partir das nossas experiências. Conforme nós vamos tendo experiências, conhecendo pessoas, viajando, passando por situações positivas e negativas, nós vamos construindo uma espécie de sentido, de entendimento sobre aquilo. Então, essa dinâmica, esse fenômeno faz parte da dinâmica de construir a minha subjetividade individual, certo? Então nós temos duas dinâmicas aqui. Uma é as relações sociais do sujeito concreto. Isso mostra ele sendo um sujeito concreto e ele sendo um sujeito individual, tá certo? E a outra vai mostrar ele sendo um sujeito social, certo? Então a primeira foi individual, pegou. Vamos à segunda. A segunda é entender o que é a subjetividade social, tá? Vamos voltar um pouquinho para você clarear a mente. Na subjetividade individual, tem duas dinâmicas que a gente pode olhar e elas fazem parte dessa subjetividade individual de cada um, né? Que são dois fenômenos. O primeiro
essas relações sociais concretas, né, que nós fazemos. A segunda é essa construir sentido pela experiência. Isso são dinâmicas que vão acontecer na sua vida e na minha vida como seres individuais, certo? Como a nossa dinâmica subjetiva individual, nossa subjetividade, certo? Então agora eu espero que tenha ficado mais claro. Agora vamos partir para social, tá? Subjetividade social. Um ponto claro é o seguinte: sistema integral de configurações subjetivas. Como assim, né? Calma. Quando nós falamos de subjetividade social, nós estamos falando exatamente que existe um sistema, tá certo? Integral, é um sistema completo, tá certo? De configurações que são elementos de subjetividade, subjetivos. O que que significa? Agora eu vou desenhar aqui, a ideia vai ficar mais clara. Tem um indivíduo. As coisas que o indivíduo faz, ele é a pessoa que promove a ação, ele, o indivíduo, deixa eu ver se eu pego um aqui. Ele, o indivíduo, ele vai fazendo as coisas. O que ele está fazendo faz parte da sua subjetividade individual. A sua subjetividade individual dele, quando ele age no mundo. Só que ele não só age no mundo, o mundo também age sobre ele. E é uma relação mútua. Quando o mundo age sobre ele, com os elementos externos fora, eu tô lá agindo no mundo. Agora, quando eu tô aqui e o mundo vem na minha direção e age junto comigo ou na minha direção, me envolvendo, aí é uma outra subjetividade, é uma subjetividade muito importante que é a subjetividade social. Agora você entendeu, certo? Então, essa subjetividade social que atinge o ser humano e que se envolve com ele, e que está fora dele em primeiro momento, ela é o quê? Ela é exatamente isso. Ela é um sistema integral, um sistema completo aqui em volta do indivíduo, tá certo? Olha só, que tem elementos subjetivos. Então, você tem a sua subjetividade, por exemplo, o seu caráter, a sua identidade. Só que no mundo existem outras pessoas, e essas pessoas têm outras características e outras identidades. Então, a partir do momento que você age no mundo, você leva traços dessa sua identidade. A partir do momento que você age no mundo e começa a conversar com as pessoas estão trazendo de fora os valores dela. Então, o aluno está na sala de aula, ele é um indivíduo subjetivo, certo? Individual. Ele tem a sua subjetividade individual ali. Estou aqui, tenho minha subjetividade, minhas diferenças, estou aqui fazendo a lição, a aula, certo? Só que na frente tem um professor e em volta de mim tem mais outros 35 alunos. O que está acontecendo? Eles vão me influenciar de alguma forma. Vão me chamar para conversar, vamos nos reunir na hora do intervalo, vou conversar com a professora, vou ser incentivado por algum grupo dali, ou dos que faz bagunça, ou dos que estudam, ou dos que ouvem música, não sei, é um exemplo, tá? Toda essa dinâmica que vai me atingir de fora tem elementos subjetivos, elementos que são parte delas mesmo. Só que esses elementos vão me atingir. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos em conjunto, e eles vão me atingir. Então, olha só, ao mesmo tempo que eu sou um sujeito subjetivo, certo? A minha subjetividade individual está aqui, ao mesmo tempo eu começo a agir na sociedade e a subjetividade da sociedade, a subjetividade social também me afeta e se envolve comigo, como esse exemplo da sala de aula, certo? Parece meio medonho esse assunto, parece meio pesado, só que toda teoria tem pontos que são mais pesados teoricamente de se entender, e são eles os mais importantes para se entender. Mas aqui você já entendeu sobre a subjetividade individual e a subjetividade social, que é aquilo que está em volta, certo? Próximo ponto, psicologia sociohistórica. Então, o que que tem nela? O que que ela é de fato, certo? O que que ela promove? Conhecer o indivíduo e seu mundo. Então, a psicologia sociohistórica ela tem uma coisa importantíssima. Ela só não está propondo entender o indivíduo fora do mundo. Lembra lá na ideia liberal de psicologia, a ideia de que o indivíduo está longe do mundo? São duas coisas diferentes, certo? Antagônicas.
o que a gente está vendo agora aqui é que você só consegue entender, nessa psicologia sócio-histórica do Brasil, você só consegue entender o indivíduo se você entender o mundo do qual ele vive, certo? Então, se você vai atender alguém, conversar com alguém, quando é que você começa a entender alguém? Você começa a entender alguém de fato quando esse alguém começa a falar, a se construir para você, né? Ele começa a falar onde ele trabalha, onde ela estuda, com quem que ela mora, se tem família, se tem filhos, se tem algum problema financeiro, o que que gosta de ouvir, o que gosta de comer, para onde gosta de sair, se é caseira. Quando ela começa a falar dela para você, essa pessoa, o que acontece é que na fala vai carregar elementos da sua vida. Esses elementos da sua vida não nasceram do nada, não apareceu do nada. Não, fazem parte de um processo. Se você for conversar comigo, eu tenho informações sobre várias matérias diferentes. Isso não é de agora. Isso faz parte do meu mundo. Desde pequeno eu leio, eu gosto de quadrinhos. O quadrinho me influenciou a estar no mundo nerd. O mundo nerd me influenciou a passar informação. Criei o canal no YouTube, fiz a faculdade e vai indo. E quando você vai ver, eu estou me localizando em um período. Eu nasci em 89, então eu tenho nesse momento 32 anos. Eu tô falando de mim, 32 anos. Eu passei por alguns momentos da virada da tecnologia, eu mexi no computador preto e branco, hoje eu tenho um smartphone, então eu vi essa geração mudar, né? Eu vi nascer uma geração que nunca viu uma televisão de tubo, né? O meu filho, por exemplo, tem 3 anos. Então, quando você vê as minhas ideias sobre moral, sobre valores, elas fazem parte do período histórico em que eu vivo. A forma em que eu fui influenciado. Eu sou de uma geração que tem nostalgia pelo antigo. A geração futura muito provavelmente não vai ter toda essa nostalgia. De onde que vem a minha nostalgia? Porque nós vivemos viradas tecnológicas, então a gente curte coisas com muita potência, né? De uma forma muito diferenciada. Isso faz parte do recorte da minha vida, do período histórico. Então, para você entender eu como indivíduo, você precisa entender o mundo em que eu vivo, porque eu faço parte exatamente desse mundo, eu estou dentro desse mundo, nós somos um conjunto. Então, na psicologia sócio-histórica, você não consegue entender o indivíduo só batendo um papo com ele, achando que sem conhecer o mundo dele, Shazam, você vai conseguir entender a sua psique. Você não vai, porque ele está ligado intrinsecamente ao mundo em que vive, certo? Então, essa é a primeira coisa para entender a psicologia sócio-histórica, tá? Segundo ponto, é uma pergunta, é o seguinte, como compreender como pensamos, certo? E aí que vem a grande resposta magna. Então, como a gente vai compreender com esse tipo de psicologia como nós pensamos? Exatamente produzindo uma investigação da psique do indivíduo dentro do seu universo, dentro do seu habitat, dentro do seu momento histórico. É um recorte. Esse recorte é você entender quem são as pessoas que ele anda, como é que elas pensam, como é que ele pensa, como é que ele se envolve com essas pessoas, aonde ele mora, qual bairro ele mora. Ele muda muito, ele mora lá, ele tem família, que tipo de família. Você tem que entender para compreender o pensamento da psique, certo? O potencial da psique e o pensamento, as características de um alguém, de uma pessoa, você tem que gerar uma investigação. E essa investigação é exatamente se direcionar ao mundo que essa pessoa vive e como ela age nesse mundo, certo? E tá aí, então, porque talvez você esteja se perguntando, né? Mas o que tem a ver aquela questão que a gente estudou sobre subjetividade social e individual? Porque quando você vai estudar a pessoa, você está estudando ela, a subjetividade dela individual. Quando eu estou estudando, por exemplo, o Zezinho tá aqui, eu estou estudando a subjetividade individual dele. Só que eu já aprendi no vídeo do Bora Mundo lá com o Ujin que só conversando com o Zezinho eu não consigo entender direito o seu modo de pensar, o seu modo operante, como é que funciona a sua psique. Eu preciso entender a individualidade dele, ok, mas eu preciso entender outra coisa também, a subjetividade social. Então, eu estudo a subjetividade individual e a subjetividade como social. E o que? Como é que eu vou entender a psique dele? Eu vou estudar a relação dele dentro desse mundo que tem essa subjetividade social que atinge ele. Então, assim, como assim subjetividade social que atinge ele? Por exemplo muito bacana, simples. A forma em que você vê notícias no jornal, ou que o jornal te leva a entender as notícias do mundo,
vai te influenciar a ver o mundo de determinada forma. Uma pessoa que vê muita notícia pessimista, a opinião dela sobre o mundo tende a ser muito pessimista, né? Mesmo sem bases reais. Ela não consegue nem colocar no jogo as questões positivas, ou as questões positivas existem e ela não coloca um peso real para isso. Então, como ela só vê jornal negativo, só desgraça, além de pode gerar um belo de um problema mental aí, de uma questão de desequilíbrio mental e tudo mais, ela vai ver o mundo com um ar mais negativo. Por quê? Porque essa subjetividade social, esses elementos sociais que estão dentro e espalhados na sociedade, estão influenciando, estão atingindo ela, certo? De uma forma tão importante, tão potencial que ela está colocando para dentro dela. Por isso que o indivíduo é produto do seu meio e por isso que para conhecer o indivíduo tem que conhecer a sua sociedade e os elementos dela e como esses elementos funcionam. Subjetividade social, certo? Próximo ponto, então. Como entender melhor essa psicologia? E aí tem um ponto importantíssimo que eu achei muito legal nesse texto. O texto é do livro Psicologias. Quem quiser, esse livro está na descrição aqui, tá? E tem outros livros de psicologia que eu vou indicar também. É só clicar aqui e dar uma olhada. Como entender melhor essa psicologia? Bom, espero que com a explicação e com esse monte de exemplos que eu dei, você tenha entendido. Um ponto importante para você entender mais claramente é você sempre escrever em tópicos, tá, gente? Eu sempre falo isso. Você tem que organizar as suas ideias, tá? Então, ó, tópicos importantes, tá? Mecânica é importante. E como que a gente pode fazer isso de uma forma mais prática? Aí eu vou te dar uma tarefa agora, que é bem bacana, uma tarefa prática de avaliação, de autoavaliação da psique, né? Que a nossa pergunta, então, é como entender melhor essa psicologia. Como entender melhor essa psicologia sócio-histórica? Que nós já estamos no 3º vídeo, se eu não me engano, falando sobre isso, tá? E aqui fica uma atividade. Refletir sobre o que sente, pensa e age, né? E aí? Como é que eu vou fazer? Começa a fazer um exercício simples. Um exercício terapêutico. Como é que você pensa? Como é que você age? Como é que você sente? Isso vem da onde? O que monta? O que te dá potência para isso? Por exemplo, você é uma pessoa que, por exemplo, é muito positiva. Eu estou dando um exemplo de uma pessoa muito positiva. Não, eu vou me pegar como exemplo porque fica mais palpável, mais real, certo? Acho que você gosta desse tipo de exemplo. Então eu vou pegar eu. Quem me conhece sabe que eu sou muito positivo. Eu sou muito da vibe positiva. Eu sou muito de vibrações. Eu gosto. Se vocês viram meu escritório aqui, nos outros vídeos, tem vídeos que eu faço mostrando. Eu coloquei uma janelona na minha varanda. E por quê? Porque eu tô aqui fazendo vídeo e eu tô na mal vibe. E tá um vento. E isso eu tô aqui, pá, relaxando. Quase um hipster. E eu tô aqui curtindo, eu gosto de estar num sonzinho de boa, baixo, escutar meu heavy metal. E positividade na vida, que tudo vai dar certo, vamos pra cima e tal. Foco, energia positiva. Pá. Mas da onde que vem isso? E aí você vai fazer isso com você também. Se eu fizer isso comigo, fazer uma regressão aqui e pensar, cara, essa questão da positividade. O que eu lembro que eu tive contato com isso mais antigo, ó a terapia, hein? Eita, foi com os meus pais, com a minha mãe. A minha mãe, apesar da situação dela, minha mãe nunca foi pobrona, mas ela nunca teve dinheiro também, né? A gente tinha um dinheiro básico para sobreviver. Mas eu nunca passei aperto praticamente, né? Então, assim, pelo menos com a minha mãe, eu passei aperto depois que eu saí de casa. Mas com a minha mãe, não. Eu sempre vivi dentro da linha da ideia da minha mãe de positividade. Minha mãe também era muito positiva. Então, ela tem esse negócio de, até hoje ela é bem positiva e tal. Então, eu sempre cresci com esse negócio positivo. Eu cresci, meu pai separou da minha mãe muito cedo. E o reflexo que eu peguei dos outros, sempre eu filtrei, e aí eu não sei explicar como, mas eu sempre filtrei as intenções positivas e as observações positivas. Não, tem que fazer isso e tal. Então eu cresci sempre me voltando a essa linha de fazer acontecer, de vamos atrás, de que tem muitas coisas que vão dar errado, mas a questão isso é a experiência do mundo, tá certo? Come bem, faz exercício, treina, seja feliz, investe na alegria.
Coisas positivas. Então eu sempre procurei isso. E automaticamente, quando essa semente caiu ali na minha infância, isso foi se refletindo, né? E você atrai pessoas assim também, né? Porque a gente acaba se juntando a grupos sociais dos quais nós se assemelhamos, né? Então eu me envolvi com pessoas positivas também. Isso foi muito legal. Então isso refletiu em pessoas, refletiu em livros, em formas de estudar, em formas de pensar a vida, em formas de crença, em formas políticas. Então, e isso, lógico, eu podia ficar horas aqui, mas isso tudo, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo esse exercício de entender como é que eu penso, como é que eu sinto, como é que eu vou agir, como é que as minhas ações no mundo. Qual é o detalhe? O detalhe é tudo que eu estou falando, tudo que eu estou construindo é resultado da minha experiência no mundo. E aí agora você entendeu que a psicologia sócio-histórica no Brasil, ela vê o indivíduo dentro da sua história, dentro do seu mundo, porque é isso que constrói o indivíduo, certo? Então esse exercício é muito legal você fazer. Ele é para comprovar essa teoria, para você comprovar que na prática nós somos isso mesmo, né? Nós somos seres, resultado dessa sociedade, resultado de um processo histórico, e nós estamos ativos na sociedade. Isso é muito importante, certo? Seres ativos. Bom, último ponto, os fenômenos do mundo psíquico, isso aqui é muito importante. Os fenômenos do mundo psíquico não são naturais do mundo psíquico, tá certo? Então, os fenômenos do nosso mundo psíquico, o que são fenômenos? É aqueles grupos de pensamentos, grupos de sensações, grupos de intenções, né? Que vão se externalizar e internalizar aquilo que nós pensamos e colocamos para fora de alguma forma e aquilo que nós absorvemos. Esse movimento psíquico é o fenômeno psíquico, é o acontecimento psíquico, certo? Ele não é natural, certo? Como diz o texto, do mundo psíquico. Ele não nasceu na nossa cabeça e ele tá lá. Não. Ele é construído com uma ajuda quase que total da sociedade em que você vive. Então você nasceu quase que como uma folha em branco, né? Você nasceu ali e desde o seu nascimento você foi influenciado pela família que você mora, pelo quarto que você dormiu, pelas pessoas que falaram com você, pelo tipo de sotaque que você absorveu e tudo mais. Então tudo vai construir o que você é. Certo? Então, esse fenômeno da psique não é um fenômeno que, tipo, é seu, tá aí, é isso mesmo. Não. O fenômeno da sua psique, esse fenômeno aí, não é da sua psique. Ele foi sendo construído de fora para dentro. E depois ele foi se remoldando com aquilo que ele absorveu, ele ia trocando de peça. Então, foi uma troca com a sociedade. E você vai se construindo. Uma hora você estava crendo em alguma coisa. Aí agora você mudou, você está crendo em outra. Uma hora você preferiu o carro azul, agora você prefere o carro vermelho. Então essa troca foi construindo quem você é, as suas opiniões, a sua subjetividade individual, tá certo? Então, esses fenômenos da sua cabeça, eles não estão lá desde sempre, eles vão sendo construídos conforme a sua ação na sociedade, certo? De forma concreta. É isso aí, espero que você tenha gostado. E no próximo vídeo a gente vai exercitar, então, essas aulas que a gente fez aqui sobre a psicologia sócio-histórica no Brasil. Eu vou fazer vídeos de pergunta, vou te dar um tempo para você responder, depois você responde, que é para a gente exercitar, para ver se você conseguiu entender e manja do conteúdo, tá certo? É isso aí, tamo junto, curtiu? Pô, compartilha lá na tua faculdade, vai, ajuda o canal aí, tem muito conteúdo para você, mais de 100 vídeos. Aqui embaixo vai estar alguns links e vou deixar um outro canal só de psicologia, que é meu, só com conteúdo de psicologia, para você se inscrever também. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e até mais.